house music. Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 9h33. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, nesse momento, desliguem os seus celulares ou coloquem em modo silencioso. Solicito que a primeira secretária Celita Queiroz de Oliveira faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Ademir Silva Costa. Presente. Ailton de Moraes Cavalcante. Presente. Arlete Pereira de Alencar. Presente. Celita Queiroz de Oliveira. Presente. Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Presente. Elaine Aparecida de Souza. Presente. Gilmar Vidal Souza. Presente. José Alexandre de Plácido Filho. Presente. Sebastião Gomes Nogueira. Presente. Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que a primeira secretária verifique se há o número regimental legal de cumprimento de vereadores na presente sessão. Sim, senhor presidente. Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em o nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito que o vereador Gilmar faça a leitura de um trecho da Bíblia. Mateus, capítulo 6, versículos 2 e 3. Quando das esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, por serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmolas, que tua mão esquerda não saibas o que faz a direita. Estas são as palavras do Senhor. Solicito que a primeira secretária faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 7ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, às 14h09 do dia 8 de outubro de 2025, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 630, Jardim Humaitá, sob a presidência do vereador Sebastião Gomes Nogueira, secretariado pela vereadora Celita Queiroz de Oliveira. Realizou-se a 7ª reunião extraordinária desta Casa de Leis, feita a chamada nominal dos vereadores e constou-se a presença dos seguintes: Ademir Silva Costa, Ailton de Moraes Cavalcante, Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Elaine Aparecida de Souza, José Alexandre de Plácido Filho e Sebastião Gomes Nogueira. Faltou o vereador Gilmar Vidal Souza. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou que a vereadora Elaine fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Foi solicitado que a primeira secretária fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Então, o presidente declarou aberto a ordem do dia
sendo a seguinte pauta: Projeto de Lei Ordinária número 28 de 2025, que dispõe sobre alterações nas leis municipais número 1109/2024 e número 1122/2024 e da outras providências. E solicitou que a primeira secretária fizesse a leitura do trecho do projeto, emenda e dos pareceres das comissões. Dada a palavra aos vereadores, não houve manifestação. Colocados em votação, emendas, pareceres das comissões e do projeto foram aprovados por unanimidade. Nada mais a tratar, foi encerrada a ordem do dia e dada a palavra aos vereadores para suas considerações finais, momento em que manifestaram-se os seguintes: Alexandre Filho, Arlete, Ailton Moraes e Elaine. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a presente reunião, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 19ª reunião ordinária, que realizará no dia 20 de outubro de 2025, às 9 horas. Reunião encerrada às 14h31. A vereadora Celita Queiroz de Oliveira, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes. Coloco em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que a primeira secretária faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores. Correspondências expedidas. Ofício número 258 de 2025. Ao excelentíssimo senhor Marcos Pereira Anjo Coutinho, promotor de justiça, coordenadoria do controle do MP. Assunto: encaminha resposta ao ofício número 580/2025 CCC PGC, referente ao procedimento administrativo número 34160024026458 2025-91. Excelentíssimo senhor promotor, em atenção ao procedimento administrativo acima mencionado, encaminhamos a esta coordenadoria a certidão de vigência de Lei Complementar número 5 de 1º de março de 2002, do município de Limeira do Oeste. Informo que a legislação municipal acima mencionada foi alterada pelas inclusas leis complementares número 8 de 2003, número 13 de 2005, número 19 de 2006, número 20 de 2006, número 31 de 2009, número 36 de 2013, número 47 de 2016, número 51 de 2017, número 58 de 2018, número 63 de 2019, número 95 de 2022, número 100 de 2023, número 113 de 2024 e número 126 de 2025, as quais também se encontram vigentes. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento ou documentos adicionais. Atenciosamente, presidente da Câmara Municipal, Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 261 de 2025, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Assunto: retífica tabela de emendas impositivas individuais. Senhor prefeito, encaminhe anexa a tabela de retificação das minhas emendas impositivas para o ano de 2025 para as devidas providências. Atenciosamente, vereador Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Ofício 262
2025, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Assunto: retífica tabela de emendas impositivas individuais. Gilmar Vidal Souza. Ofício número 263 de 2025, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Assunto: retífica tabela das emendas impositivas individuais. Encaminhe em anexo a tabela de retificação das minhas emendas. Presidente da Câmara, Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 264, 2025, ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, os jovens do Parlamento Jovem farão uma viagem até a cidade de Belo Horizonte, com a visita guiada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no dia 13 de outubro. Sendo assim, solicito que Vossa Excelência disponibilize transporte e motorista, visto que o motorista da Câmara encontra-se em gozo de férias. O veículo precisa ser preferencialmente de 17 lugares. A saída de Limeira do Oeste será no dia 12 de outubro, às 6 horas da manhã, e o retorno com a saída de Belo Horizonte no dia 14 de outubro, por volta das 9 horas da manhã. Maiores informações coloco-me à disposição. Atenciosamente, presidente da Câmara, Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 266 de 2025, ao excelentíssimo senhor Gabriel Rufino Galindo Camargo Bandeira, promotor de justiça. Assunto: encaminha resposta ao ofício número 237, 2025, referente notícias de fato número 0216034402828834 2025-56. Excelentíssimo promotor, o Poder Legislativo de Limeira do Oeste vem por meio deste, em atenção ao ofício referência, manifestar o quanto segue. Em 23/6/2025 foi protocolada a denúncia de número 00173/2025, no qual o denunciante IMF registrou denúncias em face vereadora Arlete Pereira de Alencar, relatando que seu esposo, o senhor Gerson Carlos Barbosa, proprietário da empresa Gerson Carlos Barbosa LTDA, sobre a alegação que prestava serviço e realizada consertos dos veículos da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Contudo, em 27/6/2025, protocolou o termo de desistência, anexo da referida denúncia 000177/2025. Do mesmo modo, em 24/6/2025, o referido denunciante protocolou nova denúncia, protocolo número 0001174/2025. Também em face da vereadora Arlete Pereira de Alencar, pelos mesmos fatos e fundamentos, porém alegados que os serviços e consertos eram realizados nos veículos da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais. O denunciante argumentou que a frota, a lei de licitação, artigo 9, a lei de conflito de interesse e Constituição Federal, princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no artigo 37. Pede a investigação a oitiva da vereadora denunciada e, ao final, a regular punição dos envolvidos. Juntou relatórios de pagamentos em nome da citada empresa. Ante aos fatos, o argumento trazido da denúncia relatada por IMF é a necessidade de apuração das supostas irregularidades narradas nos termos dos artigos 84 e 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Por meio do requerimento número 13/2025, em anexo, foi instaurada a Comissão Parlamentar do Inquérito CPI para que se faça uma investigação minuciosa com o intuito de
verificar a legalidade e a regularidade dos atos narrados pelo denunciante e, após todos os procedimentos, a remessa de relatório final às autoridades competentes. Consequentemente, por meio da Portaria 33/2025, em anexo, foi instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para apuração das supostas ilegalidades ou irregularidades e, se houver afronta aos princípios da administração pública, em especial, moralidade e da probidade, no pagamento de despesas. Gerson Carlos Barbosa, LTDA. Foi nomeado os membros titulares e seus suplentes. Todo o procedimento foi realizado em estrita observância à legislação e aos princípios que regem a administração pública, oportunizando a denunciada e demais envolvidos o contraditório em ampla defesa, proporcionando todos os meios legais e recursos disponíveis para se defenderem. Importante destacar que no dia 20/10/2025, na 19ª reunião ordinária dessa Casa de Leis, irá a plenário o relatório final da Comissão Parlamentar do Inquérito, CPI, para apreciação dos vereadores presentes. Por fim, tendo em vista que o Poder Legislativo está comprometido com os princípios da eficiência, moralidade e da indisponibilidade do interesse público, encaminho o link para acompanhamento da regular tramitação da CPI. Caso seja necessário outras informações ou documentos, o Legislativo Municipal encontra-se à disposição desse prestigiado órgão. Atenciosamente, presidente da Câmara Municipal, Sebastião Gomes Nogueira. O site é cpilimeiradoeste.mglg.br. O ofício número 267/2025, ao senhor ex-prefeito Enedino Pereira Filho. Prezado senhor, comunico o recebimento do ofício número 22.11.6/2025, processo número 11.48.187, cópia anexa referente ao parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente às contas de 2022. E tendo em vista o princípio do contraditório, peço que, querendo se manifestar, ou faça no prazo de 15 dias, informando inclusive as medidas tomadas para cumprimento das recomendações, constante no referido parecer. Sem mais, coloco-me à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, presidente da Câmara, Sebastião Gomes Nogueira. Ofício 268/2025, ao senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, vimos por este solicitar providências do nobre prefeito a respeito de várias denúncias que estamos recebendo sobre irregularidade na construção das 25 casas do projeto Mais Moradia. Após as denúncias, foi verificado que a obra não está sendo feita conforme a planilha. Por exemplo, a perfuração do alicerce está inferior à que deveria ser, e também no projeto uma exigência de 22 pilares e a obra está sendo feita com 15 e duas vigas de concreto não sendo executadas. Solicitamos que seja tomada providência com urgência para que os beneficiários não corram risco no futuro. Segue anexo fotos das construções e do memorial de cálculo para comparação. Atenciosamente, vereador Ailton de Moraes Cavalcante, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira e Gilmar Vidal Souza.
Correspondências recebidas. Ofício número 423 de 2025. A Vossa Excelência, Sebastião Gomes Nogueira. Assunto: encaminhamento da receita arrecadada e demonstrativos financeiros referente aos meses junho, julho e agosto de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminha anexo a documentação referente à receita arrecadada, demonstrativos financeiros nos meses de junho, julho e agosto de 2025, conforme solicitado, contendo os seguintes documentos. Primeiro, balancete de receitas e despesas. Segundo, demonstrativo de movimento financeiro. Terceiro, controle orçamentário de despesa. 4. Relação de pagamentos orçamentários. 5. Relação de pagamentos extra-orçamentários. Reitero nosso compromisso com a transparência e a boa gestão dos recursos públicos, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 430 de 2025. Aos ilustríssimos vereadores Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Gilmar Vidal Souza, demais vereadores. Assunto: encaminha resposta à indicação número 38 de 2025. Ilustríssimos senhores vereadores, em resposta à indicação número 38 de 2025, referente ao alargamento da estrada sob o bueiro na propriedade do senhor João Dan, informamos que os serviços solicitados serão executados até no mês de dezembro de 2025, encontrando-se no momento em fase preparatória, que envolve a organização e provisão de materiais, mobilização de maquinários e equipamentos e adequação do cronograma operacional às demandas já em curso e às condições climáticas do período. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 431 de 2025. A Vossa Excelência, senhor Sebastião Gomes Nogueira. Assunto: encaminhamento da receita arrecadada e demonstrativo financeiro referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminha anexo a documentação referente à receita arrecadada e demonstrativos financeiros nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, conforme solicitado, contendo os seguintes documentos: balancete de receita e despesa, demonstrativo de movimento financeiro, controle orçamentário de despesa, relação de pagamento orçamentários e relação de pagamento extra-orçamentário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício 432 de 2025. Ao ilustríssimo vereador Ailton de Moraes Cavalcante. Assunto: encaminha resposta ao ofício número 234 de 2025. Ilustríssimo senhor vereador, em resposta ao ofício número 234 de 2025, referente à solicitação de alargamento da Avenida da Saudade, informamos que já está inserido em nosso planejamento o alargamento da referida via, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e atender à crescente demanda da região. Adicionalmente, destacamos ainda que desde o início da atual gestão, além do alargamento da via, estamos realizando estudos e levantamentos técnicos por meio da elaboração de projetos e estimativas de custo, com vista à execução das obras de pavimentação e a conexão da Avenida da Saudade com o anel viário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício 9 de 2025, à Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Senhor Presidente, venho por meio deste solicitar respeitosamente a sessão das dependências dessa Casa de Leis para a realização da palestra Inteligência Emocional Financeira, a ser realizada no dia 4 de novembro de 2025, às 19 horas.
Atenciosamente, Secretário Municipal de Indústria e Comércio, Benedito Soares Alves Neto. Ofício número 442 de 2025, a Sua Excelência Sebastião Gomes Nogueira. Assunto: solicitação de cessão de espaço para a realização de audiência pública de prestação de conta do segundo quadrimestre. Excelentíssimo senhor presidente, a Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, por meio deste ofício, vem respeitosamente solicitar a sessão do plenário desta Casa Legislativa para a realização de audiência pública da prestação de contas do seguinte quadrimestre. O evento está agendado para o dia 24 de outubro de 2025, sexta-feira, com início previsto para as 10 horas. Solicita-se ainda o apoio técnico necessário para a transmissão ao vivo da audiência, com áudio, vídeo e sistema de som, assegurando a divulgação pelas redes sociais oficiais da Casa e garantindo acesso público às informações apresentadas em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, que exige transparência e publicidade dos atos administrativos. Atenciosamente, Prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 74 de 2025, Montes Claros. A Sua Senhoria Sebastião Gomes Nogueira, presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicitação de espaço para a realização de reunião do programa Bem Viver, Centro, Oeste, Sul e Sudeste. Senhor presidente, a Rural Consultoria LTDA, entidade executora de assistência técnica e extensão rural, vem respeitosamente solicitar a disponibilização do espaço da Câmara Municipal para a realização de uma reunião de lançamento do programa Bem Viver, Centro, Oeste, Sul e Sudeste, uma iniciativa de Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, em parceria com o Governo Federal. O programa Bem Viver tem como objetivo de promover ações voltadas à produção beneficiamente à comercialização de alimentos saudáveis, além da conservação e recuperação dos biomas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, visando o desenvolvimento rural sustentável. O evento acontecerá no dia 25 de outubro de 2025, no sábado, às 16 horas. Contará com sua presença de representantes locais, técnicos da ATER, agricultores familiares e lideranças comunitárias, cientes da relevância do espaço da Câmara como ambiente democrativo e de diálogo com a sociedade. Agradecemos atenciosamente pela atenção e pela parceria da realização dessa importante ação. Atenciosamente, sócio-diretor Jefferson Joel Moreira Alves. Não havendo expediente apresentado pelos senhores vereadores, solicito que a primeira secretária verifique se há inscrito para a tribuna livre. Não, senhor presidente. Não havendo inscrito, encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que a primeira secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 1 de 2025, bem como o parecer da comissão. Justificativa ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2025. Senhores vereadores, no presente projeto trata-se da homologação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, designada pela Portaria número 33 de 2025,
de relatoria do vereador Ailton de Moraes Cavalcante, PT, qual é a parte integrante desse ato, que julga procedente a denúncia formulada por IMF, registrada em 24 de junho de 2025, sobre supostas irregularidades na contratação de serviços mecânicos e peças da empresa Gerson Carlos Barbosa LTDA pela Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais. O regimento da Casa, no artigo 85, parágrafo 7º, inciso 1, define-se que é atribuição da mesa diretora colocar em votação para homologação do relatório final apresentado pela comissão designada. A atuação da CPI ao longo do período de investigação seguiu os trâmites previstos no regimento interno da Câmara Municipal, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O relatório final, fruto de uma análise minuciosa de documentos, depoimentos e provas, concluiu a investigação sem margem para dúvidas, oferecendo à Câmara um diagnóstico claro sobre a existência ou não de irregularidade no processo investigado. A homologação do relatório final pela Câmara Municipal não apenas encerra formalmente os trabalhos da CPI, mas também confere legalidade às suas conclusões e encaminhamentos, e de fundamental importância que este Poder Legislativo, em cumprimento ao seu dever fiscalizador, manifeste-se de forma conclusiva e transparente sobre os fatos apurados, reafirmando seu compromisso com a defesa do patrimônio público e a lisura dos atos administrativos. Ademais, o relatório final também reforça o papel da Câmara Municipal como órgão fiscalizador e garantidor da legalidade, cumprindo sua função de controle externo sobre o Executivo. A homologação do relatório permitirá a doação das medidas cabíveis, caso tenham sido identificadas irregularidades, garantindo que os responsáveis sejam responsabilizados se necessário. Por fim, a aprovação desse projeto de decreto legislativo contribuiu para o fortalecimento das instituições democráticas e da confiança da população nas ações do Poder Legislativo. A Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, ao homologar o relatório da CPI, demonstra seu compromisso com a integridade e a transparência. Princípios fundamentais para a construção de uma administração pública eficiente e proba. Diante disso, requer a votação do presente projeto em regimento de urgência pelas razões expostas, sendo só para o momento aguarda pelo apoio e aprovação da matéria. Vereadores Sebastião Gomes Nogueira, vereador Douglas Aparecido Ferreira Vieira, vereadora Celita Queiroz de Oliveira, vereador Gilmar Vidal Souza. Projeto de Decreto Legislativo número 1, de 18 de setembro de 2025. Dispõe sobre a homologação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, designada pela Portaria número 33 de 2025, de relatório do vereador Ailton de Moraes Cavalcante e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, propôs e seus nobres vereadores aprovam, e o presidente da Câmara Municipal promulga a seguinte norma. Artigo 1. Fica homologado o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, designada pela Portaria número 33 de 2025, de relatoria do vereador Ailton de Moraes Cavalcante, qual é a parte integrante desse ato que julga procedente a denúncia formulada por IMF, registrada em 24 de junho de 2025,
sobre supostas irregularidades na contratação de serviços mecânicos e peças da empresa Gerson Carlos Barbosa, LTDA, pela Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste. Artigo 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Os vereadores Sebastião Gomes Nogueira, vereador Douglas Aparecida Ferreira, vereadora Celita Queiroz de Oliveira, vereador Gilmar Vidal Souza. O voto do relator. Ementa. Comissão Parlamentar de Inquérito. Investigação, contratação de empresa administrada por companheiro de vereadora pela Prefeitura Municipal. Conduta imoral, afronta à Constituição, processamento, envio ao Ministério Público. Relatório. Trata-se de comissão parlamentar de inquérito aberta via portaria número 33 de 2025 para apurar supostas ilegalidade na contratação da empresa de Gerson Carlos Barbosa, LTDA, pela Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste em 2025, em razão do parentesco por afinalidade com a vereadora Arlete Pereira de Alencar, via requerimento número 13 de 2025, aprovado em plenário 122, sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Instaurada em 8 de julho, foram as partes envolvidas Arlete Pereira de Alencar, Gerson Carlos Barbosa, LTDA, Leandro de Souza Carvalho, notificados da abertura e possibilidade de contraditória e ampla defesa em 9 de julho, com prazo de resposta até 25 de julho. Tempestivamente, as partes envolvidas apresentaram defesa, sendo que Leandro argiu preliminar de ausência de individualização das condutas investigadas e, no mérito, todos argumentaram, em suma, que não há infração constitucional ou legal nos processos de compra vencidos por Gerson Carlos Barbosa, LTDA. Primeiro, porque Arlete não participa da empresa, nem dos processos de compra. Segundo, porque o julgamento dos processos ocorreram de forma objetiva, sem qualquer favorecimento em prol de Gerson. Além disso, impugnam na alegação de nepotismo por não tratar de caso de nomeação em cargo público, não havendo afronto à súmula vinculante número 13 do STF, pedem a improcedência da denúncia com respeito ao arquivamento. Em 30 de julho, a Controladoria Interna entregou cópia da documentação solicitada referente à contratação de Gerson Carlos Barbosa, LTDA, e respectivos empenhos e pagamentos. Em 31 de julho, a CPI deliberou sobre a questão preliminar arguida por Leandro, rejeitando a tese à unanimidade, e em seguida pela oitiva das partes e testemunhas indicadas até dia 5 de agosto, para a oitiva número 11 de agosto. Na data aprazada, realizaram-se a oitiva das partes e testemunhas indicadas. Deliberou-se pela oitiva das testemunhas referidas Ângela Ascencio e Ângela Norte para 18 de agosto. Na data marcada, realizou-se a oitiva de Ângela Ascencio e deliberou-se pela nova convocação de Ângela Norte para 21 de agosto. Em tempo, em 19 de agosto, a empresa Lucimar Savazzi, ME, via preposta Silvana Rezende, informou da impossibilidade de comparecimento de Ângela Norte por motivo de saúde.
licença à maternidade, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos sobre os fatos investigados. Em 20 de agosto, a CPI deliberou para ouvir Silvana Rezende em 21 de agosto. Em 21 de agosto, a CPI certificou o não comparecimento justificado de Silvana Rezende por motivo de saúde e designou-se nova data de oitiva para 1º de setembro. Em 1º de setembro, a CPI promoveu a oitiva de Silvana Rezende, encerrou-se as diligências e concedeu o prazo de alegações por memoriais até dia 8 de setembro, sendo as partes envolvidas regularmente notificadas em 1º de setembro. Em 8 de setembro, as partes apresentaram memoriais ratificando os argumentos de defesa já detalhados e pugnaram pela improcedência da denúncia e arquivamento da CPI. Em 9 de setembro, foi emitido parecer jurídico final, apresentando argumentos para fundamentar esse voto, opinando ao final no mérito que a denúncia seja julgada improcedente com respectivo arquivamento. E o relatório. Frisa-se que as questões preliminares no tocante à individualização da conduta na denúncia foi resolvida no curso da investigação, sendo rejeitada em 31 de julho. Não havendo outras questões preliminares para análise, passa-se a análise minuciosa do mérito. No mérito, não concorda com a sugestão do parecer final, ante a dúvida que a instrução me trouxe no tocante à forma de processamento das despesas de pronto pagamento, em que se pesa os depoimentos de Gerson e dos demais envolvidos. Fabiano e Lucimar tentaram demonstrar a lisura no processo de pronto pagamento. Não é esse o meu entendimento. Veja trecho dos depoimentos de cada envolvido. Fabiano: não vendeu nesse mandato para a prefeitura, que não houve nenhuma combinação com Gerson sobre preço no procedimento de compras. Lucimar: não vendeu em nenhum processo de compra da prefeitura nesse mandato, que não teve nenhum combinado com Gerson sobre preço nos processos de compras vencidos por Gerson, que é a secretaria Ângela, e que recebe o pedido da cotação, que acredita que perdeu em todas as disputas de preço que foram solicitados. Gerson: que não tem nenhum combinado com o prefeito para vencer as cotações, que as cotações são pessoais e entrega pessoal, que não houve combinação com demais cotados nos processos de compras, que sagrou-se vencedor nos processos por conta de preço que pratica. Pois bem, senhores, entendo que a prefeitura sequer deveria ter realizado consulta de preços à empresa de Gerson, ante ao parentesco por afinalidade com a vereadora Arlete. Me filho ao parecer inicial exarado pela equipe jurídica dessa casa que a conduta é imoral. Transcrevo trechos do parecer. O tema denunciado, conforme relatado, afronta dispositivo constitucional, artigo 37, que assim dispõe. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Além disso, afronta dispositivo
infraconstitucional, Lei de Licitação, Lei número 14.133 de 2021, artigo 5º, se não veja. Artigo 5º. Na aplicação dessa lei serão observados os princípios da administração pública, incluindo os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em consulta formulada perante o TCM-GO, já emitiu seu seguinte julgado. Consulta, participação em licitação e contratação com o município, havendo um vínculo de parentesco com agente público, impossibilidade, vedação a parentes ou empresas de propriedades de pareceres de agente político ou ocupantes de cargos de direção e chefia, e membros da comissão de licitação do órgão ou entidade, licitante ou contratante, em vista dos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade e disposições no artigo 9º, 3º, parágrafo 3º e 4º. Artigo 3º da Lei 8.666/93, sendo as excepcionalidades avaliadas no caso concreto, TCM-GO, Acordão Consulta número 2 de 2018. Não diferente, a recente jurisprudência tem decidido pela ilegalidade com a aplicação de sanção nas ações de improbidade se não veja. Ementa. Apelação civil, ação civil pública e improbidade administrativa. Contratação direta de empresa de parentes do prefeito municipal. Procedimento administrativo de despesa de licitação, ilicitude demonstrada, procedência do pedido, penalidade, dosimetria, razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. Constitui o ato impróprio a dispensa de processo licitatório, ainda que dentro das hipóteses legais, se demonstrado que tal dispensa se prestou para direcionar a contratação da empresa, cujos sócios são parentes do prefeito municipal. As penas definidas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92, não são necessariamente aplicadas de forma cumulativa, cabe ao julgamento pena nulidade motivar a necessidade, aplicadas de forma cumulativa. A aplicação de cada uma das sanções, dosando-as de acordo com a natureza, gravidade e consequência do ato impróprio. VVP. Apelação civil, ação civil pública por ato de improbidade administrativa, contratação direta por dispensa de licitação, vínculo de parentesco entre o gestor público e os sócios da empresa contratada, ofensa aos princípios regentes da administração, ato de improbidade configurado, recurso não provido, os atos de improbidade que violem os princípios da administração independem da efetiva constatação de dano ao patrimônio público, mas se faz necessário o elemento subjetivo, qual seja o dolo pelo agente. As contratações realizadas pelo poder público devem ser precedidas de licitação, salvo nos casos de dispensa e inexigibilidade prevista na Lei número 8.666 de 93. O TCU tem conferido interpretação sistemática e analógica ao artigo 9º, 3º, parágrafo
terceiro e quarto da Lei nº 8.663, de 93, para ampliar as hipóteses de vedação da participação em procedimento licitatório, alcançando, dentre outros casos, aqueles em que empresas cujos sócios administrativos, empregos controladores, entre outros, sejam servidores ou parentes dos órgãos contratantes, fundamentando esse impedimentos nos princípios da moralidade e impessoalidade, indispensável à lisura da licitação e da contratação administrativa no caso, muito embora seja dispensável a licitação na hipótese de o valor do contrato firmado não ultrapasse o limite previsto no artigo 24, segundo da Lei nº 8.666, 93, configura o ato de improbidade administrativa que atenda contra os princípios regentes da administração pública, notadamente os da impessoalidade e moralidade, a prática do chefe do poder público, notadamente as da impessoalidade e moralidade, a prática da chefe do poder público e executivo municipal que realiza a contratação direta de empresa cujo quadro societário é composto por pessoas com que tenha parentesco por afinalidade, recurso não provido, TJMC AC 00172510258134130476, passo quadro relator Luiz Carlos Gamborge. Data do julgamento, dia 3/9/2025. Câmara Civis. Quinta Câmara Civil da data pública de 8/9/2020. Ação civil pública. Improbidade administrativa, dispensa de licitação sem prévio procedimento que a justificasse conforme exigem do artigo 26 da Lei 8.666, de 93, favorecimentos de parentes do prefeito municipal, enriquecimento ilícito configurado, descumprimento deliberado e inexcusável da lei de licitação suposta, compras de carne de frango sem processo licitatório ou procedimento prévio de dispensa, manifesta ilegalidade, gastos previstos e favorecimento de parentesco proprietário das empresas fornecedoras dos produtos supostamente comprados, ausência de demonstração de efetivo recebimento das mercadorias, enriquecimento ilícito do artigo 9. Conclui entre familiares dolo caracterizado reconhecimento do ato que configura improbidade administrativa, condenação nas penas do artigo 12, inciso 1º da LIA, precedente desta C, Câmara sentença mantida a pelos desprovidos. TJSP número 000062239201582601004SP 0006239201582601004. Relator Expoladori Domingues, data de julgamento 23/8/2022. 13ª Câmara de Diretor Público, data de publicação 23/8/2022. Portanto, ainda que os nobres pares venham a seguir parecer final exalado pela equipe especializada com indicação de ausência de dolo,
para processamento, a relatoria entende que o simples fato da busca de orçamento para o pronto pagamento já é conduta imoral e configura ato doloso específico que leva à improbidade administrativa. Assim, por entender que a conduta de buscar preço junto à empresa de Gerson Carlos, esposo da vereadora Arlete, e a respectiva contratação via ordem de empenho e fornecimento de peças e serviço da Prefeitura Municipal com respectivo pagamento afronta dispositivo constitucional citado, especialmente a moralidade e probidade, e por isso voto no mérito pela procedência da denúncia com a respectiva remessa da relatório final dos autores competentes, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para as ações necessárias. São os fundamentos. Conclusão. Ante ao exposto argumentado, o processo do voto no mérito pela procedência da denúncia com a respectiva remessa do relatório final às autoridades competentes, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para as ações necessárias, e o voto aos demais pares para discussão e decisão final. Limeira do Oeste, 17 de setembro de 2025. Relator Ailton de Moraes Cavalcante. Acompanha na íntegra o voto do relator, o revisor Douglas Aparecido Ferreira Vieira, aprovando o voto por maioria. O presidente José Alexandre de Praz do Filho abriu divergência pela improcedência da denúncia na forma do seu voto, que acompanha o voto principal. Presidente José Alexandre de Praz do Filho. Secretário Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Considerando que a vereadora Arlete é parte envolvida no processo como denunciada, sendo assim, incorrendo o impeachment regimental para a votação do plenário, solicito que esta se ausente enquanto estiver ocorrendo os atos referente à transmissão desse projeto, em conformidade com o artigo 173 do regime interno. Informo ainda que foram convidados Leandro de Souza Carvalho, Gerson Carlos Barbosa e Arlete Pereira de Alencar, para que, querendo, fizesse uso da palavra, da fala, em sustentação oral em sua defesa, antes do debate de votação do plenário, o que foi dispensado por todas as partes. Dando continuidade, algum vereador deseja se manifestar sobre o seu projeto ou parecer? Concedo a palavra para o vereador Alexandre Filho. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Bom dia a todos aqui na Câmara Municipal, aqui no plenário. Bom dia, senhor presidente e os demais vereadores.
como presidente da comissão da CPI, gostaria de deixar aqui as minhas colocações frente àquilo que foi nos apresentado como uma enorme responsabilidade de poder investigar, né, coletar provas, fazer oitivas, e assim fizemos e cumprimos todas as etapas legais e constitucionais com o apoio jurídico necessário para que a gente pudesse ter clareza e certeza daquilo que chegaria ao final, que seria essa votação em plenário, já que foi aprovado o voto do relator, acompanhado pelo secretário revisor, o vereador Douglas. Dizer que fizemos com a maior transparência possível, né, todas as etapas desta investigação, e inclusive eu reforço aqui para a população que todo o material, toda a parte documental de cada fase, cada passo dessa comissão está disponível, né, no site da Câmara Municipal de Limeira do Oeste para que todos possam ter acesso. Conforme já apontado pelo relatório do relator, as questões preliminares no tocante à individualização da conduta da denúncia já foi resolvida no curso da investigação, sendo rejeitada em 31 de julho. Não havendo outras questões preliminares para análise, passa-se à análise minuciosa do mérito. No mérito, entendo não haver ato inconstitucional ou ilegal na contratação de Gerson Carlos Barbosa Limitada pela Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste em 2025, em razão do parentesco por afinidade entre o administrador Gerson Carlos e a vereadora Arlete Pereira, e por isso passo a explicar aos senhores. Em que pese o parecer inicial tenha sido pela tramitação da denúncia, ou seja, nós cumprimos o nosso papel de fiscalizadores, em razão de suposta afronta ao princípio da moralidade quanto à contratação de parente de vereador pela Prefeitura Municipal em 2025, na instrução do feito, entendo que restou afastada qualquer ação imoral, vez que a prova produzida demonstrou ausência de vontade em favorecer Gerson Carlos Barbosa, ou mesmo não apurou-se nenhuma compra que tenha causado prejuízo ao erário público ou enriquecimento ilícito. Com a instrução do feito, a juntada de documentos e oitivas das testemunhas indicadas, não restou comprovado nenhum ato doloso, no sentido de favorecimento ou conluio em favor de Gerson Carlos Barbosa, companheiro da vereadora. Frisa-se, então, que a documentação acostada em 30 de julho indica processos de compras de pequena monta, todos vencidos por Gerson Carlos Barbosa e com participação em todos das empresas do Cimar Savazzi ME e Queiroz e Andrade Limitada. Na oitiva das partes e testemunhas, não se logrou êxito em concluir-se pela procedência da denúncia, que seria suposto o favorecimento da empresa Gerson Carlos Barbosa na contratação de bens e serviços com a Prefeitura de Limeira do Oeste. Pelo contrário, conforme apurado em depoimento, tanto Gerson como os demais proprietários do Cimar e Fabiano afirmaram categoricamente que os processos de contratação eram realizados via pedido de orçamento independente, realizados pessoalmente pelo secretário de administração Roberto. Veja o trecho dos depoimentos de cada envolvido. Fabiano: não vendeu nesse mandato para a prefeitura, que não houve nenhuma combinação com Gerson sobre o preço no procedimento de compras. Lucimar: não vendeu em nenhum processo de compra da prefeitura nesse mandato, que não teve nenhum combinado com Gerson sobre o preço nos processos de compras vencidos por Gerson, que a secretária Ângela é que recebe o pedido de contratação, que acredita que perdeu em todas as disputas de preço que foram solicitados.
senhor Gerson, abre aspas, que não tem nenhum combinado com o prefeito para vencer as cotações, que as cotações são pessoais e entrega pessoal, que não houve combinação com demais contados nos processos de compras, que sagrou-se vencedor nos processos por conta do preço que pratica, fecha aspas. Ainda assim, senhoras e senhores, buscando a verdade real, a comissão também ouviu outras testemunhas indicadas a citar, Ângela Ascencio e Silvana Rezende, quais também foram categóricas em afirmar quanto à lisura dos processos de compra, se não, veja trecho das oitivas também. Ângela, abre aspas, que no pronto pagamento pega 3 preços e escolhe o menor preço, que o secretário Roberto vai ao local e entrega pessoalmente o pedido de preços, não há combinação de preços entre as empresas, que não tem conhecimento sobre escolhas das empresas que resultaram do pronto pagamento de Gerson, que pegava 3 cotação, fazia pedido, lançava no sistema e mandava para o empenho, que tudo chegava pronto para ela, fecha aspas. Silvana, que vendeu para a prefeitura em 2025, que participou de vários processos e que ganhou alguns processos, que nesses processos do Gerson perdeu, mas que ganhou outros, que Betinho pediu as cotações e que ela fez o levantamento de preços e que Ângela digita. O contato do Roberto foi por telefone, que não houve nenhuma combinação com Gerson ou outros para definir preço, que não faz nenhum levantamento de preço com carta marcada, que em todos os processos foram com lisura, ganhou uns e perdeu outros, que nos processos do Gerson o melhor preço foi do Gerson, fecha aspas. Pois bem, senhores, não há nos autos qualquer prova que demonstre favorecimento ou concluio para a contratação da empresa de Gerson Carlos, o que afasta qualquer ato doloso no processo e, por consequência, possível improbidade. Além de não haver prova de favorecimento na instrução probatória, após análise minuciosa dos processos de compras apresentados pela Controladoria, não se averiguou qualquer sobrepreço nos preços praticados que indicasse prejuízo ao erário, o que também afasta possível ato improbo. Então, dentro do processo da CPI, nós temos todos os documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal. Assim, ante a ausência de prova cabal da existência de dolo por parte dos envolvidos em favorecer o companheiro da vereadora Arlete Pereira, Gerson Carlos Barbosa, proprietário da empresa Gerson Carlos Barbosa Limitada, que vendeu para a Prefeitura de Limeira do Oeste em 2025 peças e serviços mecânicos, ou ainda eventual prejuízo ao erário público pelas compras investigadas, e que não há como a denúncia prosperar, voto para que seja julgada improcedente com o respectivo arquivamento. E aqui nós temos vários julgados, que eu não vou me atentar, mas vocês podem pesquisar também, como eu disse, dentro do processo que está disponibilizado, e se alguém quiser me procurar também, eu passo todas essas informações, mas temos aqui vários julgados falando da clareza da lei de licitação, que não cabe aqui no caso da vereadora Arlete, ou que envolve o seu esposo Gerson. Assim, ante a ausência de comprovação de dolo no sentido de favorecimento ou conluio entre os envolvidos em favor de Gerson Carlos Barbosa, ou ainda pela ausência de prova de prejuízo ao erário municipal ou enriquecimento ilícito, não há que se falar em improbidade administrativa. E por isso, seguindo o parecer jurídico oferecido, voto que a denúncia no mérito seja julgada improcedente com respectivo arquivamento. Concluo, ante ao exposto, pela ausência de comprovação de dolo no sentido de favorecimento ou conluio entre os envolvidos em favor de Gerson Carlos Barbosa, ou ainda pela ausência de prova de prejuízo ao erário municipal,
não há que se falar em improbidade administrativa, e por isso voto que a denúncia no mérito seja julgada improcedente, com respectivo arquivamento. Nesse sentido, esse foi o meu voto na comissão, na última sessão de julgamento, e faço deste mesmo relatório o voto de hoje, pedindo que o plenário, então, possa analisar criticamente aquilo que foi proposto por toda a análise jurídica e por este relatório, né, meu da presidência dessa comissão, uma vez que o nosso papel seria investigar, não havendo nenhum tipo de provas coletadas ou documentais, não há por que votarmos pela procedência da denúncia. Claro que eu respeito o voto dos demais e de todos, aliás, mas não concordo. Aliás, o relator partiu por parte da imoralidade, impessoalidade, o que muito me choca, né? E uma vez que a denúncia já está no Ministério Público, porque no final das nossas ações, essa informação chegou aqui, né? Inclusive por próprios vereadores, mas que o plenário possa analisar de forma criteriosa, neste momento, essa denúncia aqui apresentada. Inclusive, já existe denúncia também da Câmara Municipal, que precisa ser averiguada em todos os sentidos, a fim, né, dessa mesma situação que está aqui. Então, essas são as minhas palavras. Concedo a palavra para o vereador Ailton Moraes. Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis, nossos servidores, os advogados aqui que representam tanto aí a CPI como pessoas que estão sendo investigadas. Também o servidor da Prefeitura, Valdeir também, que é da saúde, sempre está aqui, parabéns, vem mais, o Adelino, meu irmão também, o José Antônio, que vem aí mais participar do dia a dia dessa Câmara, para ver o que está acontecendo e para saber interpretar. Eu tenho certeza que a população que está nos assistindo, que está nos ouvindo, sabe interpretar tudo que está acontecendo e são sabedores do que pode acontecer. Falamos aí como relator dessa CPI, eu sou relator, e a CPI não é CPI para caçar, aqui não vai caçar nenhum vereador. Existem CPIs que caçam na plenária o vereador, mas esta é simplesmente para atender à vontade de um denunciante que é cidadão e tem o direito de denunciar e tem o direito de acompanhar tudo que está acontecendo no município e pedir apuração. O cidadão denunciou que a empresa Gerson Carlos Barbosa, que é do esposo da vereadora, estaria vendendo, ou no mínimo prestando serviço aí para a Prefeitura de Limeira do Oeste. Então, existe aí artigos, decisões, artigos e súmulas que proíbe esse tipo de serviço aí. Da mesma forma que proíbe contratar parentes de vereador para trabalhar na prefeitura, existe aí o artigo 37 da Constituição, que diz que é imoral o prefeito fazer serviço em qualquer empresa que seja aí de parente até terceiro grau de vereadores. Tem também a lei número 14.133 de 2021, que também proíbe, e a súmula também, número 13, que é de 2008, que proíbe parentes de vereadores, de prefeitos, até terceiro grau, fazer serviço ou vender para as prefeituras. Tem aqui também, no meu parecer, que foi feito 4 decisões, 4 julgados, onde juízes condenaram pessoas que eram parentes de políticos e que prestaram e que venderam para as prefeituras. Qualquer um que quiser me procurar, pode pesquisar, pode ir no Google. Se tiver alguma dúvida, vai aí, tem o famoso IA, inteligência artificial, tem o Google, escreva aí agora, você que está me assistindo. O parente de vereador pode vender para a prefeitura? Pode prestar serviço com a sua empresa, a empresa do parente pode prestar serviço? Com certeza vai dizer que não e vai apresentar vários julgados, decisões e também o artigo 37 da Constituição que proíbe. Então tem lá a base do prefeito dizendo que pode, e tem aqui os julgados, as decisões judiciais, tem do estado de São Paulo, de outros estados aí, que já caçaram vereadores que parentes prestaram serviço. Para não dizer que eu estou com a verdade,
Estou que simplesmente a comissão, existe a comissão aí de investigação, que eu faço parte como relator, o Douglas é o vice-presidente, o Alexandre Filho é o presidente, e ele votou contra a investigação. Não é contra caçar a vereadora, ninguém aqui está caçando, ninguém está pedindo para caçar a vereadora, estamos pedindo simplesmente para investigar. Se está tudo certo da mesma forma que eles estão dizendo, então para que o medo? Para que esse medo do Ministério Público investigar? Está com medo do quê? Se quiser me denunciar, falar que já denunciaram aqui, o prefeito atual fez contra mim mais de 20 denúncias, eu nunca tive medo nenhuma, que eu nunca vi, por fim, nenhuma se deu em nada, porque eu não tenho medo, pode denunciar a qualquer hora. Então, se está com medo, será que deve alguma coisa? E ainda poderia ter feito essa licitação eletrônica. Hoje existe a lei de licitação que exige que seja eletrônica. Essa foi feita aí uma cotação de preços verbal, foi só verbal com outras empresas que poderia ceder facilmente para a empresa Gerson vender para a prefeitura. Um combinado aí, foi simplesmente um combinado, que hoje tem que ser eletrônico, que eletrônico todo mundo acompanha e o Brasil inteiro pode participar. Então está lá o artigo 37 que proíbe. Então não sou dono da verdade, simplesmente eu quero aqui que essa casa vote para que o Ministério Público apure, não para caçar, para apure, para ver se eu estou com a verdade, se o relator está com a verdade ou se está mentindo. Pedir também para que a base do prefeito também concorde com a apuração. Não devemos esconder nada. Esconder para quê? Para que esconder? Para que parar por aqui? Vamos então, que aqui os nobres vereadores, que vote aí, que vai ter uma votação agora, para que encaminhamos para o Ministério Público, para que o Ministério Público dê o andamento e investigue. Este é o meu pedido, senhores vereadores. Senhor presidente, pode seguir a reunião. Em conformidade com o artigo 232 do regime interno, a votação para projeto de decreto é por escrutínio secreto. Peço ao plenário que delibere a votação aberta. Quem for da votação aberta, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levanta. Sendo assim, a votação desse projeto de decreto será por aclamação. Coloco em votação o parecer da comissão referente ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2025. Os vereadores que foram pela aprovação do parecer permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Da comissão. Referente ao projeto de decreto. Os vereadores que foram pela aprovação do parecer permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovado o parecer. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 1 de 2025. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovado o projeto. Convido a vereadora Arlete para retornar à sua cadeira.
conceda a palavra aos vereadores que desejam fazer as suas considerações finais. Com a palavra, a vereadora Celita. Bom dia a todos que aqui se faz presente, né, nessa Casa de Leis, a todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu só gostaria de dizer aqui que eu, como vereadora, reafirmo meu compromisso com a ética. Quero deixar claro que meu posicionamento aqui não é pessoal, nem contra nenhum colega desta casa. Pelo contrário, tenho respeito por todos que aqui estão. No entanto, como vereadora, tenho o dever de zelar pela transparência e o interesse público. A votação de hoje não é um julgamento. O que está sendo proposto é o encaminhamento da denúncia ao Ministério Público, para que o órgão competente possa analisar os fatos com isenção, dentro da lei, e garantir o direito de defesa a todos os envolvidos. Agir com responsabilidade também é proteger o bom nome desta casa, é garantir que todas as situações sejam tratadas com seriedade e respeito à população. Reforço que este é um procedimento previsto e legítimo e que não devemos interpretar isso como ataque pessoal a ninguém. As comissões parlamentares do inquérito, CPI, têm previsão constitucional e se constitui em uma forma das formas de controle de administração pública exercida pelo Poder Legislativo. O artigo 31 da Constituição Federal assim descreve essa função. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Assim, a Câmara de Vereadores e a instituição pública diretamente vinculada ao dever de fiscalização do município, a qual criou a Comissão Parlamentar do Inquérito, CPI, que representam um dos mais importantes instrumentos de fiscalização. E por que não dizer controle das atividades administrativas das autoridades. A Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI é uma das formas de o Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora. Ao fim dos trabalhos, a CPI tem a responsabilidade de elaborar relatórios sobre a matéria investigada, com a finalidade de exercer a função típica fiscalizatória inerente ao Poder Legislativo. Por fim, a CPI não tem função punitiva, mas sim meramente investigativa. Essas são as minhas palavras. Gostaria de dizer que estamos aqui só cumprindo, né, os nossos deveres e não questões políticas nenhuma, como estão sendo dito aí pela cidade. E sim, estamos aqui para exercer o nosso trabalho. E não tenho nada contra a pessoa sua, Arlete. Com a palavra, a vereadora Elaine. Bom dia a todos os presentes, os que estão nos assistindo. Quero agradecer, em nome do presidente, cumprimentar os colegas. Quero me posicionar diante dessa questão da CPI e colocar a justificativa do meu projeto, do meu voto, desculpa. Nós fizemos, no momento em que chegou essa denúncia e foi apresentada para nós, todos nós aceitamos, inclusive a vereadora Arlete, em fazer essa CPI. E eu, Elaine, estou um pouco sem entender, né, que foi feito todos os trâmites, todas as pessoas vieram aqui prestar os seus depoimentos da forma que foi feito, a legalidade que a prefeitura fez, né,
que tem os pregões online, mas ela tem autonomia de fazer da forma que fez também, de forma correta. Então, tudo foi comprovado que não houve nenhuma ilegalidade, né, pela pessoa que denunciou, né. Então, foi provado para essa comissão, né, com os advogados, quero agradecer, o doutor Olívio e o doutor Paulinho, né, que acompanhou isso, e inclusive foi dito a nós, vereadores, que todos aqui devem lembrar, que precisava contratar um outro vereador, ou um outro advogado, para poder fazer essa CPI, né, porque o nosso jurídico não iria fazer, porque precisava de uma pessoa especialista em CPI. E o nosso regimento interno, ele deixa bem claro todas as regulamentações de se fazer. Então, agora eu estou em dúvida. Por quê? Foi feito, foi comprovado, foi investigado, que é o papel da CPI fazer investigação. Então, nós não precisaríamos gastar o valor gasto com o doutor Olívio, que fez um serviço de excelência. Quando a gente precisar, a gente, né, já tem uma referência. E gastar esse dinheiro não poderia ter feito pelo nosso jurídico, porque o regulamento ali dentro do regimento interno iria chegar nesse parecer também, né, de votação em plenário, que daria continuidade para o Ministério Público, né? Então, essa é a minha dúvida. Gastou um dinheiro público para chegar a algo que poderia ter chegado junto ao nosso jurídico, né? E referente ao que a nossa vereadora Celita disse, não é punição, não é contra nenhum vereador, não é político, né? E nós verificamos que nós fizemos, a CPI fez o dever de casa, né? Porque pesquisou, investigou, entrevistou, as pessoas vieram aqui mostrar e concluiu que não houve nenhuma irregularidade, né? Não houve nenhuma, não tem margens de dúvida que houve erro, não houve infração e foi solicitado o arquivamento. Então, esse foi o meu voto de consciência política. Consciência política. Temos que investigar, sim, nós temos o papel de verificar o que está acontecendo de errado no município, sim. Então, eu só fico com dúvida aí. Eu gasto um dinheiro público e depois eu tenho um comportamento político para poder dar continuidade. Nós não temos medos, né? Nós sabemos que temos que acompanhar a nossa competência de investigação, isso eu tenho consciência, né, perante a nossa obrigatoriedade como parlamentares. Quero também falar um pouquinho, senhor presidente, sobre a questão da parceria da Prefeitura com a Câmara, sobre o projeto do Parlamento, agradecer ao senhor, né, por estar aí defendendo esse projeto, que é de grande valia, porque a gente vai mostrar realmente, ensinar realmente o que é a política. Eles tiveram uma aula lá de excelência com o Leonardo, o que é ser o político, o que é ser o vereador dentro de uma casa legislativa. Até solicitei para ele vir dar essa aula aqui, para a nossa cidade, que foi de excelência. Os jovens tiveram oportunidades enormes de aprender, de construir seu conhecimento. Outra questão também que eu gostaria de tratar aqui foi a questão da solicitação dos nobres vereadores sobre a questão das casas. A gente vem lutando aí há muito tempo por essas casas, né? E eu acho que o vereador esqueceu de colocar lá no requerimento, que as pessoas estão questionando, que não está sendo feito de qualidade, que é isso, aquilo. Isso também eu gostaria de estar participando. Mas ficou faltando uma questão, senhor Ailton. O senhor disse em reunião interna que o prefeito tinha pedido que as casas iam cair, que o prefeito havia pedido para economizar, né? O senhor disse ali em reunião, e que ele pediu para o empresário economizar, Ronaldo, se eu não estou enganado, para economizar porque o prefeito queria roubar, né? O senhor falou isso, o senhor não lembra porque a sua memória é de curta, né? E os vereadores todos presentes na reunião, inclusive a nossa Leila estava presente nessa reunião. E o senhor falou bem baixinho, com medo da gente gravar. Então, quero dizer para o senhor, nós procuramos o Ronaldo,
para poder verificar essa questão, e eu queria assinar esse documento com vocês para a gente poder ver essas irregularidades, que igual teve no mandato passado, escola, que foi pedido para poder fazer economia e fazer um pilar no meio da escola, agora não tem jeito de pôr a lousa. E o senhor não esteve atento a isso. Então, assim, eu quero ajudar o senhor também a investigar, porque eu sou a favor, isso é nosso dever. Né? Então, não estou entendendo. Mas aí o senhor não me convidou para mim fazer parte dessa solicitação aí. E aí a gente já convidou os engenheiros, e vou protocolar agora um documento para pedir para o Ronaldo vir aqui explicar se ele está sendo pressionado para o prefeito roubar. Porque a gente não é a favor. O senhor não é a favor das casas? Sempre foi. Estamos lutando. Agora tem a casa, o senhor quer que as casas parem de ser construídas? Que incoerência é essa? No mandato passado, nós lutando, brigando. Então, assim, eu só queria dizer para o senhor que nosso papel aqui é trabalhar para o povo. Não é fingir que trabalha para o pobre. Porque nós estamos querendo construir essas casas para o pobre, que está sem casa, aí o senhor quer impedir? Então, assim, continuando a minha fala, quero agradecer as pessoas, a comissão que teve recebendo aí as pessoas, né, em nome do advogado Olívio, e dizer que essa casa ela precisa ter um olhar realmente, né, para aquilo que é proteger e fazer a coisa certa. E agradeço muitíssimo isso. Precisamos proteger, né, em outras demandas aqui dessa casa, e as denúncias que forem ao Ministério Público realmente vai ser esclarecida. Tanto quero colocar mais uma coisa, que a questão da privatização aí, eu tive verificando que foi feita uma denúncia no Ministério Público, que foram denúncia anônima, e a gente nem sabia dessa denúncia. Fui investigar sobre a questão da prestação de serviço do senhor Jair. Então, eu descobri e me lembrei disso, que o prefeito fez uma privatização pelo sistema SIM na educação. E nós, vereadores, nós não fomos participado disso, porque ele tem autonomia para fazer. E o prefeito agora ele quis uma gestão democrática e nos convidou. E aí começou a gerar essa questão de OS ruim. Só que nós não tivemos nenhum convite dos demais vereadores que estão não acreditando na OS para ir conhecer lá. Né? Então, eu acho assim, as OS que estão dando certo, nós não estamos falando. Só estamos falando das OS que não estão dando certo. Para quê? Porque é uma cidade que está buscando ser futura cidade de qualidade de vida, e estamos lutando para isso. Os secretários quero parabenizar. Então, nós temos que lutar para uma cidade evoluída. Né? Então, isso que eu quero dizer para vocês. Não paramos no tempo. Né? Então, assim, tive em Araguari novamente. Né? Então, eu acho que a OS de lá tem bastante qualidade e tem atendido a população com qualidade. Então, essas são minhas palavras, agradeço. Então, nós não queremos punir ninguém, mas o nosso dever nós fizemos com lisura, com verdade. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Com a palavra, vereador Arlete. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os companheiros dessa casa, vereadores, vocês de casa que estão nos assistindo, e presente aqui, meu advogado, doutor Paulino, aqui presente, doutor Olívio, que acompanhou toda essa CPI de investigação, e também cumprimentar o pessoal aqui presente, os colaboradores, o Valdeir ali presente, Josimar, o nosso amigo José Antônio ali presente também, sempre presente nessa casa, a Ivânia ali presente também, seja bem-vinda nessa casa. O que eu quero concluir aqui sobre a questão da CPI hoje a gente vimos aqui, né, palavras bonitas, no papel fica tudo lindo. Eu quero contestar, sim, a fala da vereadora Celita, porque no papel, teoria, é lindo, mas na prática, totalmente diferente. E quero agradecer os companheiros, Tielaine, o Alexandre Filho, e também o vereador Bugrinho, pelo posicionamento, porque eu sei que realmente tem pessoas que veem para esta casa realmente representar a população do nosso município. Trabalhar, porque aqui, o que vimos aqui hoje são questões políticas. Essa votação aqui, que vocês viram aí de casa,
Foi votação política. Eu agora, como investigada, né, e teve a voto da maioria, até é composta a mesa, né, juntamente com o vereador Ailton. Eu quero até fazer uma pergunta para o vereador Ailton, simples. Vereador Ailton, no dia em que você foi fazer troca dos pneus do seu veículo, você foi até a empresa de Gerson Carlos Barbosa porque lá é o menor preço ou porque foi falta de opção? Mas você pode responder depois, assim como eu quero concluir as minhas falas. Então, gente, a gente colocou à disposição na política para trabalhar, para representar as pessoas, fazer um trabalho sério. Mas a gente vê que aqui nessa casa só vive em política, em politicagem, né? Porque todos aqui acompanharam todo o trabalho da CPI e, enfim, o final dessa história a gente vê e a gente fica muito triste, porque foram 120 dias de investigação, trabalhando, parado, o município praticamente parado. Em vez de vereadores fazer um projeto bom para o município, não. E hoje, afinal disso, pagamos advogado caríssimo, né? Nessa casa é dinheiro do povo, é o nosso dinheiro que está sendo mal investido. E isso eu quero dizer a vocês, população. Por isso, preste atenção na hora de votar em pessoas que colocam à disposição de vocês de representante de verdade, como que vocês estivessem nessa casa, porque senão vocês poderiam votar, todos os projetos chegassem aqui nessa casa, mas vocês confiaram o voto de vocês e nós aqui, para responder por vocês, fazer o trabalho sério, mas não. Então, eu coloco essa incógnita, na hora de votar, vocês escolham de verdade o seu representante e comece a investigar os posicionamentos deles no decorrer de 4 anos, que é o que nós temos, e já está passando já 1 ano. Essas são as minhas palavras. Muito obrigada e desejo um bom almoço a todos. Com a palavra, Ailton Moraes. Retornando, senhor presidente, sobre a situação dos pneus do meu carro particular, eu vou onde eu achar que tem mais diversidade, mais opções de comprar pneus, e sim, eu continuo comprando lá na empresa Gerson, e não tem nada a ver o meu carro particular com o público. O público tem que ser onde a lei permite que seja comprado. Não tem nada contra a Arlete, eu simplesmente estou aqui querendo que seja investigado. Não estou caçando, não estou condenando, não sou dono da verdade, já disse aqui, então a justiça aqui vai ver. Agora, para responder a vereadora Elaine, eu nunca disse roubar. A palavra roubar, Elaine, essa é muito feia. Se você provar isso aí, você pode... Eu renuncio ao meu mandato se você ver isso aí. A única coisa que eu disse para os colegas, que para mim foi dito que iria abater no pagamento das casas o que está sendo feito diferente do que está no projeto. Está sendo feito inferior. Não sou contra construir, quero que constrói 200 casas. Se ele construir 200 casas igual ele fez no palanque, eu subo no palanque dele e peço foto para ele. Eu já disse isso aí, o prefeito, e digo de novo. Se ele conseguir construir o que ele prometeu na campanha política, eu vou pedir voto para ele. E nunca diz roubar. E eu tenho aqui as mensagens aqui, que eu falei com o engenheiro. Falei, engenheiro, está sendo construídas as casas inferiores, não tem risco de cair. A estrutura não é a que está no projeto. As colunas que eram para ser feitas não estão sendo feitas. Tem as fotos, mandei as fotos para o engenheiro, conferi com o que o engenheiro montou. Quem montou lá a documentação, a planilha da casa, foi o engenheiro efetivo. Mandei as planilhas para ele, mandei a foto, e o que ele me respondeu? Vai ser descontado no pagamento. Está aqui, está escrito, não estou mentindo não. Se quiser ver, tirando, te mando o print, que falou que vai ser descontado no pagamento do dono da empresa. Agora, eu queria que trouxesse mesmo o dono da empresa aqui, para falar na tribuna. Eu quero perguntar para ele por que a escola que ele reformou em Carneirinho caiu. Só não matou os alunos porque era período de férias. Eu fui lá para conferir que a estrutura dessas 25 casas estão sendo feitas inferior ao projeto, porque eu tenho as fotos, eu tirei foto e conferi com o projeto. E porque também eu tenho medo de cair do mesmo jeito que caiu a escola do Carneirinho. Esse foi meu medo. Então eu quero que seja feito sim, 200 casas até 1000, e sejam doadas de graça à população, mas que não caia na cabeça
da nossa população, que estou aqui para defender o nosso povo. E ela disse por que não chamou para assinar. Está aqui, um tanto de ofício que mandamos aqui, essa investigação para o Ministério Público que ela não assinou, que ela votou contra, não quer que seja investigada, é por isso. Tem um projeto aqui, gente, está nessa casa, pedindo para que o prefeito use os recursos de excesso de arrecadação, as emendas do deputado, sem a participação de vereadores. Eu sou contra, que eu quero participar de tudo. Tenho certeza que eles vão votar a favor. Que já vi um parecer aí do relator dizendo que é a favor que o prefeito use o recurso de excesso de arrecadação sem a participação dos vereadores. Era a favor lá, a vereadora, de apurar tudo. Quando ela ia fazer as casas, ela disse que cada medição teria que ser mandada para cá para ela acompanhar, e também os outros vereadores que estavam do lado da base deles que perderam. Disse que tinha que acompanhar, agora já não quer acompanhar mais. Eu não estou entendendo. Será que é o certinho? Então, quando ela diz a palavra roubar, de certo ela está sabendo de alguma coisa, eu não sei. Será que é por causa dos PIX que foram alugados os espaços para o carnaval, espaço público, e foi recebido, foram pagos tudo em conta de PIX pessoal, de servidor aí, que cuidavam? Certo, é por isso, eu não estou sabendo disso, de roubar não. Se ela sabe, eu queria que ela falasse o que está sendo roubado então. Que ela que está falando isso, eu nunca disse isso aqui não. Então, senhor presidente, essa minha fala, muito obrigado. Com a palavra, Alexandre Filho. Presidente, eu só quero concluir agradecendo o doutor Olívio aqui. Estava esquecendo, me desculpe. Sempre esteve presente e agiu com muita imparcialidade, né, com muito profissionalismo, doutor. Te agradeço todas as orientações durante o curso desse processo, tá? E agradeço imensamente o Mauro e a Ellen também, né, da secretaria, que fizeram um brilhante trabalho sempre ali, às vezes até fora de horário de expediente, por causa das expedições de ofício, estavam fazendo. Então, obrigado à secretaria por esse apoio também. Com a palavra, a vereadora Elaine. Senhor presidente, agradeço. Senhor Ailton, infelizmente, no dia que o senhor disse essa questão aí, o senhor falou tão baixo e nós estávamos juntos, né? Mas o senhor nunca vai lembrar, porque, igual eu disse, memória é curta. Lá dentro uma coisa, aqui fora outra. Então, assim, com relação a isso, eu só quero deixar claro para o senhor, nesse momento aqui, nós temos que estar junto com o executivo para poder fazer as coisas acontecer. Eu não estou dizendo que o senhor está errado em investigar as questões das casas, não. Eu estou dizendo que o senhor está errado em dizer que estão economizando para roubar. É isso, o senhor não vai lembrar mesmo. Isso aí é uma memória que eu estou até estudando, essa memória do senhor. Então, eu quero agora só dizer para o senhor, nós temos que estar juntos para fiscalizar, para fazer leis e executar o nosso trabalho. É isso que nós devemos, tá? Então, eu só estou colocando isso aqui para o senhor, para dizer para o senhor, não diga palavras que não são verdadeiras, né? E o senhor vai negar sempre, isso aí é fato. Mas tudo bem, a gente vai caminhar, a gente pede que Deus esteja à frente do nosso trabalho, e aquilo que for, estiver errado, vai estar errado. Nós não podemos fazer com que o certo esteja errado e o errado esteja certo. Então, nós temos que trabalhar para o povo. E eu estou aqui para isso. Muito obrigado, senhor, né, e seguimos em frente. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereadora Arlete. Só concluir aqui, eu não sou engenheira, mas eu já entendo um pouco, né, de construção, porque eu já trabalhei por 12 anos numa casa de material de construção. O que eu quero dizer sobre essas casas é que o projeto dessas casas, como fazer uma comparação aqui, em comparação à casa da Coab, em comparação às casas ali do Independência, como todos podem ter conhecimento, essas casas, elas não eram feitas de laje. Esse projeto não era para ser feito de laje. Se fosse para acompanhar o projeto que vem lá da Casa de Moradia da Caixa. Então, prefeito, agradecer também, em nome da população que depois vai receber essas casas, o prefeito pensou na melhoria delas, em melhoria no projeto, fazendo laje, porque elas não iam ser de laje. Então, é muito bom falar de cair, não cair ali, não tem, são 49 metros quadrados de casa. Toda a casa, eu entrei nela, ela tem coluna por todos os lados.
Em comparação, antigamente, as casas eram feitas só amarradas no tijolo, assim. Alguém lembra, né? Porque acho que alguém aqui até morou numa casa tipo essa, que eu já morei. Nunca caiu em cima de mim, só amarrada no tijolo. E daquela forma, ela tem coluna para todos os lados. Para quê? Melhorou o projeto, para dar mais conforto a essas famílias que vai estar morando nessa casa, que vão receber. E agora, a outra questão de pagamento é por medição. Só vai receber aquilo que fez. Está lá no projeto. Então, eu quero finalizar por aqui. Então, a gente tem que analisar muito bem o que a gente fala. E a população também, se quiser ir lá, entrar na casa, verificar, a gente tem um pouco de conhecimento de construção. Olha lá. Em questão do vereador Ailton falou, da coluna que estava sem coluna, embaixo da janela, tem ferro. Ela tem ferro por baixo da janela, antigamente nem se colocava. E é melhor com ferro, quem entende de construção sabe. Né? Mas fica aí, gente, essas são as minhas palavras, conclusões. Não sou engenheira aqui, mas o pouco assim, que eu entendo de construção, por ter trabalhado há muito tempo nesta área, a gente tem um pouquinho, sim, de conhecimento, porque a gente conviveu nisso, conviveu na construção, orçamentos. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 20ª reunião ordinária dessa Casa de Leis, que será realizada no dia 3 de novembro do corrente ano, às 9 horas. Declaro encerrada a presente sessão às 11h19. Bom dia a todos.